A gente tem o Álvaro já para falar com a gente, só para arrematar o tema aqui do nosso 3 em 1, fazer o nosso último giro de um tema que inclusive eu chamei aqui no início da nossa edição. Os cortes de juros ao redor do mundo em dezembro foram os maiores dos últimos 15 anos. Vamos então conversar mais uma vez com o Álvaro Nocera, que vai trazer esses detalhes para a gente de um movimento contrário daquele que aconteceu aqui no Brasil, onde os juros subiram, né, Álvaro? Conta aí. Exatamente, Evandro. 5 dos 10 principais bancos centrais do mundo reduziram os juros no mês de dezembro. Suíça e Canadá reduziram em 0,5 ponto percentual cada. Já o Federal Reserve, o Banco Central americano, assim como o Banco Central da Suécia, baixaram em 0,25 ponto percentual. Já o Reino Unido, Austrália, Noruega e Japão, houve a manutenção da taxa básica de juros, e na Nova Zelândia não houve ali nenhuma reunião neste sentido, nenhuma reunião monetária neste período. Dentre os países emergentes, aonde o Brasil se encontra, Turquia, Colômbia, México, Filipinas e Chile reduziram juros neste período. Ao todo, os países emergentes reduziram 21,6 pontos percentuais em 2024. Já o Brasil está na direção contrária, né? Na última reunião do Copom, que aconteceu em dezembro, nós tivemos um aumento de 1 ponto percentual, chegando a uma Selic de 12,25% ao ano, com aquela sinalização de 2 novos aumentos na sequência. Então a gente pode ter uma Selic de 14,25% a partir de março. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Álvaro Nocera? Ô, Gani, o que garante a esses países um movimento oposto do que acontece aqui no Brasil? Agora, 5h51, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Aquele último, já espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani. A gente está num momento diferente do ciclo, né? Aqui está numa aceleração inflacionária e lá em desinflação. Aliás, o Brasil foi pioneiro em subir a taxa de juros, depois os demais países com atraso, inclusive do mundo desenvolvido, e reconheceram o acerto do Brasil, começaram a subir os juros porque a inflação começou a pegar no mundo inteiro. Aí o Brasil começou a domar a inflação e começou um processo de redução da taxa de juros. O problema, Evandro, que esta redução, ela não se sustentou. Por que ela não se sustentou? Por conta dos elevados gastos do governo. Pioraram as expectativas fiscais, induziram um crescimento artificial do PIB, uma demanda acima da oferta, trouxe problemas para o dólar e a inflação está voltando. Teve que subir os juros novamente. Infelizmente, a causa é fiscal, diferentemente dos outros países que estão num outro momento do ciclo. Piperno, por que você está com esse olhar de soslaio para o Alan Gani e essa cara de tédio enquanto ele trazia essa explicação? Cara de tédio é reflexão. Eu flagrei. É reflexão. Ó, aqui, ó, cara, ó. Corta aqui na chata. Assim... Gani falando. Eu ouvia aquela... Você sabe que meu pai, quando eu fazia alguma coisa errada, diferente, agora o Gani está se vingando, ó. Meu pai dizia o seguinte, Alan, você está mais ou menos como aquele soldado, né? Que você tá lá no meio da tropa, você está numa tropa de uns 100 soldados, 99 estão marchando de um jeito, só você está diferente, mas só você está certo. Quer dizer, o mundo inteiro faz... Porque no meio desse monte de países tem de tudo. Tem realmente país com inflação menor que a do Brasil, mas tem inflação que está crescendo, tem inflação que está muito alta. E eu estava lendo aqui, Alan. Você gosta, agora há pouco, a coisa de uns 10 minutos. Você sabe que até aquele teu economista já está concordando, né? Que tem que subir juros mesmo. Tem muitos que discordam, inclusive. Você sabe por quê? Continue, vai. Termina a sua linha de pensamento. Eu estava lendo aqui, parece que o Haddad deu uma entrevista hoje, que ele está dizendo o seguinte, que a expectativa do governo é que o déficit fiscal em 2024 tenha ficado em 0,1. 0,1. Quer dizer, porque dezembro, tudo indica, teve lá, deve ter tido um resultado bastante favorável. Eu fico imaginando o seguinte, se o Brasil de fato tiver 0,1, como é que nós vamos defender o argumento de que o Brasil vive uma crise fiscal?
Não, mas porque o endividamento está muito alto, certo? O endividamento subiu bastante. Certo. Não, e agora está caindo também, começou a cair também. Não, está o último 78,6%. Não, agora parece que vai fechar em 76%. Agora, o endividamento, por enquanto, foto de hoje, o endividamento subiu e agora tem um outro problema. As medidas qualitativas anunciadas, Piperno, foram bastante ruins. Então, né? veja, as medidas... O futuro, né? Você imagina o seguinte... Déficit de 0,1, mais as medidas qualitativas, que mesmo ruim deve baixar alguma coisa. Mas primeiro vamos ver se vai ser esse déficit de 0,1, porque está muito na fé ainda. Como é que vai ser esse discurso se realmente ficar em 0,1? Fala, Zagarino. O Piperno, ele traz dados, ele tenta disfarçar o que acontece na sua casa. Você está sentindo a crise. Você vai no mercado e paga cada vez mais caro, Piperno. A tua realidade, eu tenho certeza absoluta que é completamente diferente da realidade de quem nos assiste, que vê o aumento da escola do filho subir, que vê o preço do feijão subir. A vida do brasileiro está mais cara. Responsabilidade do governo federal em razão da irresponsabilidade fiscal. Não é assim. Não é assim que se toca um país, não é assim que funciona a economia. Esse governo, ele tem taxa de inflação, Sérgio, menor do que o outro. Esse governo já está com juros começa subindo. Por aí. O mote da questão aqui é o corte de juros no mundo e a gente no caminho contrário. Por quê? Em razão da irresponsabilidade fiscal. Nós não temos mais um teto de gastos. A primeira decisão desse governo foi acabar com o teto de gastos, que falava, gente, pelo amor de Deus, então, eu vou te fazer agora uma tem pergunta responsabilidade, vamos tocar. Qual foi o governo Temer, o Bolsonaro, qual foi o ano que cumpriram o teto de gastos? Aí são outros motivos, mas o Congresso atrapalha. Isso é uma... Não, o Temer cumpriu. O Temer cumpriu em 2018. Mas estourou também nos 2 anos. Mas é por causa... Aí é a famosa pedalada, que gerou o impeachment, não é isso que você está querendo dizer? Mas é quando não é isso que o Congresso autoriza depois. Mas aí o porque o governo pede. O governo pede, o Congresso. O problema está no Congresso e aqui o que a gente está discutindo é a taxa de juros. O Brasil, ele não consegue manter uma taxa de juros adequada em razão da responsabilidade fiscal. O Alan Gani, ele foi... Eu não sei nem como te dizer, Alan, você foi mais do que perfeito quando você pontuou. A ausência de responsabilidade fiscal faz com que o Banco Central tenha que tomar decisões difíceis que impactem diretamente a vida do cidadão. Só que não é do cidadão como você que disse que não mudou em nada. É do cidadão mais pobre. Esse sim está pagando o preço. Fala, Piperno. Então, só acho o seguinte. Nós terminamos 2024 com PIB em alta, desemprego em baixa, varejo batendo recorde todo dia, indústria automobilística batendo recorde, exportações em bom nível. Então, e o único indicador que aliás, inflação abaixo de 5%. Mas acima do teto da meta. Verdade. Acima do teto da meta, mas eu diria para você que ainda é inferior a 2022 e tal, caindo, né? Em queda. Então, Gani, esses ingredientes trazidos pelo Piperno, eles não servem para contrariar esse movimento que a gente está acompanhando aqui? Pois é, mas aí que tá, né? O mercado está olhando para o futuro e, aliás, o mercado tem um precedente, porque esse mesmo ingrediente aqui que trouxe o Piperno, é verdade, a gente viu lá durante o governo Dilma, o desemprego era muito baixo, o país crescia em torno de 3% e tinha uma sensação de incômodo, que começa com as manifestações de 2013, aliás, começa por conta de um aumento de preço na passagem de ônibus em São Paulo. E aquilo ganha corpo no Brasil inteiro. Então tinha uma sensação que alguma coisa estava errada. Então o mercado está olhando para frente. E lá atrás, uma crise fiscal gerou uma crise econômica. Tem este receio atualmente. Só para arrematar, Piperno, então o que difere aquele deste no teu ponto de vista? 1 milhão de fatores. Mas tem um só que o Alan citou que eu acho que é relevante. O governo Dilma herdou um superávit fiscal de 2 e entregou déficit. Agora, a curva do déficit, ela está em queda. Imagina, então, se foi 0,1. Mas, naquela época, o endividamento era muito menor, era algo próximo de 60% do PIB, e hoje é próximo de 80%.